Boa noite a todos. Eu sou o professor Everton Lima Menezes, né? Escolhi uma parte do conteúdo dessa última aula que passou que eu achei importantíssimo conversar com vocês e tentar explicar para vocês, que são os sistemas coplanares. Os sistemas coplanares, elas representam algo ou alguma coisa que esteja no mesmo plano, né? O chão que a gente pisa, tudo está no plano, no chão que a gente pisa. No caso aqui dessa louça, se alguma coisa estivesse na lousa, logo o plano seria minha lousa. As paredes das nossas casas refletem o plano, né? X, Y, Z, ou uma visão 4D, né? 4 dimensões. No sistema coplanar, de acordo com o exemplo dos exercícios, está relacionado com os eixos X e Y, né? Então, se eu encontrar ou eu tiver uma força qualquer, ela terá obrigatoriamente sua componente. Sua componente, no caso, componente no eixo X, representada por ela mesma, e a letrinha X. E para ela estar aqui em cima, isso quer dizer que ela teve que vir daqui de baixo, ó. Logo, temos a componente para o eixo Y, ela é representada por F1, e a letrinha Y, que quer dizer que ele subiu, que ele está no eixo Y. Tá? Então, se eu traçar as linhas pontilhadas de projeção, também terei o meu F1Y e terei também meu F1X em cima. O F1Y, ou F1 no caso, ela fará um ângulo qualquer em relação ao eixo X. Então, independente da situação, se ele esteja aqui, se ele esteja aqui, se ele esteja aqui, em qualquer quadrante desse, ele terá componentes X e Y, né, que são coordenadas. Então, no exemplo que foi ministrado, né, ele fala que temos uma figura geométrica destacada no plano X e Y, que ele tem duas forças. A força F1 e a força F2. A força F1, ela faz um ângulo com a superfície, no caso no eixo X, um ângulo de 30 graus. E o F2 faz em relação a Y um ângulo de 45 graus. Né? Independente da situação ou do lugar que ele esteja, ele também, ou eles também, terão suas componentes. Para ele ter chegado aqui nesse ponto, ele teve que andar um eixo X e andar o eixo Y. Para ele chegar nesse ponto aqui, ele teve que andar X e teve que andar Y. Né? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar essa F1 e vou redesenhá-la aqui embaixo. Então, se eu pegar o F1, vou desenhá-la aqui embaixo e ela vai ficar da seguinte maneira: 30 graus. Terei minha componente aqui, ó, F1Y, e terei minha componente aqui de baixo, que é F1X. Outra coisa que a gente deve fazer é que achar as componentes para o F1. E as componentes para F1
ela é destacada dessa figura aqui, desse triângulo retângulo. Logo, aqui é F1. Então, se eu quero... outra coisa, uma observação. Que o F1, ele é composto de componente X, também composto de componente Y. Então, logo, eu tenho que encontrar o F1x e o F1y para poder substituir aqui para encontrar a equação. Nesse caso aqui, meu F1, ele é a hipotenusa, o meu F1y, ele é meu oposto, e meu adjacente é meu F1x. Então, se eu quero encontrar o F1x, que é isso aqui, como ele está ao lado, ele vai ser cosseno do meu ângulo de 30 graus, igual ao cateto adjacente, que é F1x, dividido pela minha hipotenusa, que é F1. Então, como eu quero encontrar o F1x, eu deixo isolado. Isolo ele e passo multiplicando o F1 com cosseno. Logo, teremos F1 vezes cosseno do ângulo de 30 graus. Então, para K, F1x, eu já achei minha equação. Então, eu faço só, simplesmente eu reescrevo. F1 igual a F1 vezes cosseno de 30 graus. Tudo isso representado pela letra E, que é do eixo X, mais a fórmula. E para encontrarmos o F1y, como ele é oposto, então a gente necessita calcular o seno do ângulo de 30 graus, que é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Se eu deixar em evidência o F1y, eu multiplico aqui, logo eu teria meu F1 vezes o seno de 30 graus, que é F1 vezes o seno de 30 graus. Isso para o eixo Y. Professor, eu tenho meus valores de F1 aqui e aqui, o que eu devo fazer? No F1, no exemplo, no exercício, ele vale 600 newtons. O F2, no exemplo, ele vale 400. Então, se eu aqui estou trabalhando com F1, eu substituo. Então, logo, novamente, F1 igual a 600 vezes o cosseno de 30. Se eu já colocar na calculadora, eu vou ter 0,86. E mais 600 vezes o seno de 30, que é de 0,5. 0,5 J. Então, chegando aqui, basta realizar a multiplicação. F1 realiza essa multiplicação, mais realiza essa multiplicação. Logo, 600 vezes 0,866, eu tenho aproximadamente 519,6 e 600 vezes 0,5 eu tenho a metade, 300 J. Então, para o F1, para que esse vetor F1 venha aparecer, eu tenho minha componente Fx, ele vale 519,6, e também tenho minha componente. Então, gente, dando continuidade aqui no conteúdo, o vídeo pausou agora há pouco,
Então eu achei a componente F1, ou as componentes da força F1, que eu reescrevi aqui do lado, tá? 519,6 para a componente X e 300 para a componente Y. Isso eu calculei para o vetor F1. Agora eu terei que encontrar para F2. O F2 ele está para a esquerda, logo ele caminhará, né, nessa região e consequentemente, como está indo para trás ou para o lado esquerdo do eixo X, ele vai ter uma componente negativa do F2 para o eixo X. E como ele está indo para cima, logo ele terá uma componente positiva, F2y. Observa-se que esse vetor F2 com força F2 400 N, ele apresenta um ângulo de 45 graus com o eixo Y. Logo, se ele apresenta um ângulo de 45 graus, sabendo que essa estrutura aqui todinha ela tem um ângulo de 90 graus, logo o seu complemento também é 45 graus. Então é 45 mais 45 no total 90. O próximo passo a seguir é pegar esse desenho e desenhar aqui do lado. Na verdade aqui embaixo. Tem um ângulo de 45 graus. Tem um ângulo de 45 graus. Temos aqui o 400 newtons, que é do F2. Temos a componente aqui embaixo, menos F2x. E a componente F2y. Vimos no slide anterior, na verdade no vídeo anterior, que para eu encontrar o F2x, eu preciso calcular o seu seno ou cosseno. No caso é cosseno, porque é o ângulo adjacente. Logo é cosseno de 45 graus igual a menos F2x dividido pela força. No caso aqui é força F2. Multiplicando aqui esses dois para isolar o F2. Como o F2 é negativo, esse componente que é positivo, ele vai virar negativo. Logo fica F2x igual a F2 vezes o cosseno de 45 graus. 45 graus. Isso aqui é referente ao x, F2x. Como fazer para encontrar o componente y? Logo, se ele é oposto ao ângulo, então nós estamos falando do seno do ângulo de 45 graus, igual a F2y dividido pela F2. Basta deixar isolado o F2, y igual a F2, multiplica esses dois elementos, vezes o seno de 45 graus. Logo, eu já tenho componente para x e componente para y, basta substituir. Então, meu F2, ele tem F2x, ele tem F2 vezes cosseno de 45 graus para o eixo y, né? Mas, no caso aqui é menos, tá? Como ele está indo para o lado esquerdo, ele é negativo. Mais o componente 2y, que é F2 vezes o seno de 45 graus. Tudo isso para J. Né? Então, temos aqui as duas componentes, x e y, e basta colocar os valores nos seus respectivos lugares. Logo, F2 é igual a menos, o valor de F2 é 400 newtons, negativo, vezes o cosseno de 45 na calculadora. O cosseno de 45 é 0,7071. Isso para I, mais o mesmo valor, que é 400 para F2, vezes 0,71.
70, 71 também para J, porque eu sei que o cosseno de 45 e seno de 45 apresenta os mesmos valores, que é 0,7071. Colocando na calculadora 400 vezes 0,7071, eu vou ter o seguinte valor: F2 igual a menos 282,84 para o eixo I, mais 282,84 para o J. Então, eu acabei de encontrar a componente F2, sendo que negativo para o eixo X e positivo para o eixo Y. Esse resultado aqui, eu vou anotar aqui embaixo do F1. Então, temos F2 menos 282,84 para I, mais 282,84 para J. Encontramos duas componentes. Só que, para calcular a força resultante, eu preciso somar as componentes de F1 com os componentes de F2, Depois disso, eu posso somente elevar ao quadrado, Mas isso eu ainda vou fazer agora, eu vou fazer depois. Isso para calcular a força resultante. Eu vou já explicar por quê. Então, a força resultante é igual a valores de F1, que é 519,6 e mais 300 J. Para a força 2 eu tenho, no caso aqui ele já é menos 282,84 mais 282,84 também, só que isso aqui é para J e isso aqui é para I. O próximo passo é pegar todos os elementos de I e deixar um do ladinho do outro, para facilitar a soma. Logo, minha força resultante é igual a 519,6 mais, no caso é menos, 282,84 I mais 300 mais 282,84 J. Separei os componentes de I e componente de J. Chegando nesse resultado, basta realizar a operação matemática. No caso aqui, subtração e aqui a soma. Então, a força resultante desse elemento aqui é 519,6 menos 282,84. Eu tenho 236,76 para o eixo I, ou eixo X, mais 300 mais 282,84, que é 582,84. Então aqui temos a componente para a força resultante. Então eu peguei F1 com F2, retirado dessa figura aqui, e eu obtive essas duas coordenadas, que é J, 236,76, e também obtive
o valor 582,84. Professor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que eu tenho um plano cartesiano, representado por x e por y, que no eixo x, até aqui, eu tenho 236,76 e para y eu tenho 582,84. Cheguei nessa figura geométrica, nesses eixos x e y, ou setas para o lado direito e seta para o lado de cima. Nessa questão aí, dá para encontrar essa força. Essa força ela é chamada de força resultante. Essa força resultante ela é calculada pelo teorema de Pitágoras, né? Pelo teorema de Pitágoras. Basta simplesmente elevar ao quadrado cada um, somar e tirar a raiz quadrada. Exemplo, força resultante, raiz quadrada de 236,76 ao quadrado, mais 582,84 ao quadrado. Então, minha força resultante ela é equivalente a, bora ver, 236,76 ao quadrado, mais 582,84 ao quadrado. Terei meu resultado de 629. 629 aproximadamente, tá? Newtons. Isso quer dizer que durante a execução dessa força e dessa força, eu tenho uma força resultante aqui de cima de 629 newtons. Então essa aqui que é a força resultante. Essa é a força resultante relacionada com esses dois sistemas de forças. Professor, encontrei a força resultante. Como é que eu faço para calcular o meu ângulo? Para calcular o ângulo, eu preciso utilizar um sistema trigonométrico. Logo, para eu calcular um ângulo, desse ângulo aqui no caso, eu preciso achar o arco tangente do componente F, Y e dividir pelo Fx. E isso dá força resultante. Sabia? Então, logo, nesse lugar do Fy, eu preciso colocar a componente dele, que é 582,84, e a componente x é 236,76. Então, basta colocar na calculadora, apertar Shift tangente, vai aparecer o tan elevado a menos i. Você abre parênteses, pega o valor de 582,84 e divide por 236,76. Disso você terá um ângulo de aproximadamente de 67,89 graus. Bora ver se bateu com o gabarito. Foi de acordo com o gabarito. Então esse sistema com 12 vetores
eu poderia ter o terceiro vetor, o quarto vetor, eu poderia ter dois vetores num único quadrante, três vetores num único quadrante. A diferença é que você vai somar todas as componentes para a força F1, para a força F2, de acordo com o teu sistema de x e y.